diz que eu sou, que tenho livre acesso, o véu rasgado está. Tenho o que meu Pai diz que eu tenho, e tudo está disponível. Por Cristo hoje posso entrar. Jesus morreu pra me salvar, ressuscitou pra me fazer reinar. Hoje sou um com meu Salvador. O que Jesus é, eu também sou. Eu sou o que meu Pai diz que eu sou, que tenho livre acesso, o véu rasgado está. Tenho o que meu Pai diz que eu tenho, e tudo está disponível. Por Cristo hoje posso entrar. Jesus morreu pra me salvar, ressuscitou pra me fazer reinar. Hoje sou um com meu Salvador. O que Jesus é, Jesus
mais te exaltamos, uma vez mais glorificamos o Senhor, que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação, toda a nossa gratidão, papai. A gratidão pela obra perfeita, a obra completa, a obra maravilhosa em prol de cada um de nós. Por isso estamos aqui, por isso te exaltamos, papai, por isso estamos alegres, ó Pai, porque é uma obra sobrenatural. Não é uma obra do homem para o homem, mas do Criador dos céus e da terra para com as nossas vidas. E por isso estamos alegres, por isso te exaltamos, ó Pai, e declaramos um tempo maravilhoso, um tempo especial, um tempo majestoso, por causa da presença do Senhor, do teu Santo Espírito que se move em cada um de nós. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sintam-se abraçados, pode se assentar por gentileza. Que bom que você veio. Você está feliz por estar na casa do Pai, juntos, celebrando com os irmãos. Dá um bem-vindo a todos que nos assistem também nessa noite. Nós vamos ter o nosso tempo agora da ceia. E eu quero ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo de número 26. Lembrando sempre, ao segundo domingo do mês, nós temos a ceia, e é um tempo que não há restrições para as pessoas participarem, além de uma somente, que é você crer em Jesus Cristo. Se você crê em Cristo Jesus, você pode participar da ceia. E eu quero ler esse texto que se encontra em 1 Coríntios, que diz assim, no versículo 23 do capítulo 11: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Texto que sempre nós usamos, cada ceia praticamente a gente usa esse texto, alguns outros também, mas é um texto que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Ele deixa bem claro da forma como eu recebi, da forma que eu entendi, da forma que o Senhor me falou, eu faço dessa forma aqui. E ele diz aqui que Jesus partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Não é o corpo da comunhão cristã, não é um pãozinho qualquer, mas que representa aqui o corpo de Cristo. E ele diz: da mesma forma pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue. Façam isto sempre. Façam isso sempre em memória de mim. Então nós não nos cansamos de dizer, se nós passarmos aqui mais 50 anos ministrando a palavra, tendo essa oportunidade de participar da ceia, sempre nós vamos participar em memória de Cristo. Nunca em memória de uma outra pessoa, pode ser, seja lá qual for a pessoa importante que passou por esse lugar, que vai passar por esse lugar, mas a ceia, sempre como Jesus diz aqui, façam isso em memória de mim. E ele diz: sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte de Cristo até que ele venha. E eu quero nessa noite que você vá participar da ceia. Ele diz aqui: sempre que eu me alimento do pão, quando ele diz: esse é o meu corpo, se você lembrar do que Cristo ele fez na cruz do Calvário, quando ele diz: faça memória de mim, faça em memória da obra que eu realizei a favor de vocês, no corpo de Jesus Cristo ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Você crê nisso? Então ele diz:
Sempre que eu me alimento do pão, eu estou me alimentando de saúde. Sempre de saúde. Sempre. Então, quando eu alimento-me do pão, eu estou me alimentando de saúde, porque Jesus levou sobre si, sobre o seu corpo, as nossas dores e as nossas enfermidades. Sempre que eu bebo do sangue, eu lembro que eu fui justificado pelo seu sangue. Sempre que você tomar o cálice, você tem que se lembrar o que? Eu fui justificado, uma vez para sempre, uma vez por todos. Justificado por alguma obra? Não, justificado pelo sangue. Então, quando eu bebo o cálice, eu estou me lembrando, ou seja, que eu tenho o perdão pleno dos meus pecados. É assim que funciona, é muito simples. Sempre que eu participo da ceia, eu anuncio, eu tenho conhecimento de uma obra completa. Então, quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Quero fazer uma oração antes, né? E depois você vai poder pegar o cálice, você vai poder pegar o pão. Não comer antes que todos peguem, não beber antes que todos já tenham pego, mas nós vamos estar comendo e bebendo juntos. Mas feche os seus olhos, se você puder, diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque essa obra na cruz foi totalmente em prol da minha vida. Senhor Jesus, eu creio nessa obra, eu creio em Ti, Jesus, eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio dessa forma, eu sou filho, eu sou filha do Deus vivo e todo-poderoso. Amém. Glória a Deus. Você pode, então, os irmãos vão chegar até você. Pegue o pão, pegue o cálice, são 2 copos. Depois você vai comer o pão, já coloca o copo do vinho já dentro, já para praticidade. Se você tinha alguma dúvida de participar, se você orou confessando a Cristo, você pode participar da ceia. Deve participar da ceia. Receberam? Então vamos dar graças ao pão. E se você tiver alguma enfermidade, alguma dor, coma dessa forma. Coma dessa forma. Pela fé você está se alimentando de saúde. E eu creio que essa dor, que essa enfermidade já não vai mais estar no seu corpo, em nome de Jesus. Pai, obrigado uma vez mais por esse pão que representa o corpo de Cristo, corpo que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu creio e declaro que cada um de nós, cada um que estiver com alguma dor, alguma enfermidade, ele será nesse exato momento curado dessa dor, dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a palavra do Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Amém. Você pode comer. Pai, te damos graça por esse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue que nos justifica
de todos os nossos pecados, que nos perdoa, que nos purifica. Senhor, muito obrigado por essa certeza que nós temos ao bebermos desse cálice, que nós somos redimidos, que nós somos comprados, que um preço foi pago para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Amém. Beba o cálice com alegria. Vamos estar exaltando a Deus com mais um cântico. Agradeça no seu lugar por essa obra linda e maravilhosa. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá acontecer
amor nos libertou, e esse amor foi derramado em nossos corações. Papai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue ministrando em cada coração aqui presente, e aqueles que estão nos assistindo, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado pela equipe. Glória a Deus. Lembrando então, na quinta, às 19h30, todos líderes, co-líderes estão convidados para a reunião, convocados, e também depois temos o seminário Crescendo na Graça e no Conhecimento. Venha, participe, com certeza vai ser um tempo de edificação. Amém? E agradeço a Deus toda semana, né, por esse tempo que nós temos aqui, podemos adorar a Deus, temos essa liberdade, né? Então ontem, né, a gente soube lá em Curitiba, novamente tinham liberado as igrejas, semana agora fecha as igrejas de novo, né, o avanço do vírus. Então nós temos que dar graças a Deus todas as semanas, todos os dias, louvar a Deus e declarar também que essa obra das trevas, ela recue e seja totalmente desfeita, né? Totalmente desfeita, para que a gente possa voltar sempre crendo que a normalidade logo vai estar aí. Vamos continuar hoje, dando sequência à parte 3 da mensagem, Como eu reconheço o Cristo. Para quem não esteve presente, estão lembrando, sempre as mensagens estão no nosso site, estão aí nas nossas mídias sociais, você pode estar acessando também e divulgando essas mensagens. O livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante, diz o texto: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Então Jesus, nesse texto, estava revelando verdades profundas, e era um texto aqui que estava falando, ou seja, né, de fatos acerca da ressurreição, ou seja, da morte, enfim, da obra que ele ia estar realizando logo os dias depois na cruz. E ele disse a Pedro deixa bem claro que para conhecer a Jesus Cristo, para conhecer o Cristo, esse conhecimento, essa revelação não é carne e nem sangue. Não é através de um conhecimento humano, numa biblioteca, através de uma pesquisa no Google que você vai conhecer a Jesus Cristo. Ele deixa bem claro, não foi carne e sangue, mas foi o próprio Pai, o próprio Deus quem te revelou quem eu sou. Então nós falamos um pouco sobre profundidade, onde nós precisamos conhecer a Cristo. Meu irmão, minha irmã, cada dia mais eu sou convencido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, que para que eu possa usufruir dessa obra completa, eu preciso conhecer mais a Cristo. E esse conhecimento é um conhecimento em profundidade. Isso é algo que você não tem daqui de cima do púlpito, desse palco, que assim, mas é no teu a sós, no teu dia a dia, na sua casa, enfim, no seu lugar, que você pode estar conhecendo mais a Cristo em profundidade. Então veja que Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles relataram vários exemplos, mas aí Jesus faz a pergunta para eles: e quem vocês dizem? O que eu represento para vocês? Veja que é uma pergunta que só quem teve esse encontro com Cristo, quem tem uma direção do Espírito, quem tem o Espírito pode responder. Pois nós falamos sobre uma obra completa, né? Nós precisamos compreender que ter salvação não significa apenas que nós vamos para o céu, que nós iremos para o céu porque os nossos pecados eles foram perdoados. Mas quando se trata de uma obra completa, eu preciso crer tudo aquilo que diz respeito a mim, como nós falamos um pouco na ceia, tudo que Cristo conquistou é direito meu, é direito nosso.
não para nos orgulharmos, mas para nós valorizarmos aquilo que Cristo, que Ele fez por nós. Muitas pessoas ficam na salvação só para o perdão dos pecados, mas vivem doentes fisicamente, vivem doentes emocionalmente, vivem sempre se arrastando, ou seja, por não crerem na obra completa. Crê no perdão, crê na salvação, mas não usufrui da obra completa. Nós precisamos mais e mais ter essa consciência da obra completa. Nós não podemos ficar aquém. E depois nós falamos sobre limitando a Deus, né? Como que eu posso limitar a Deus? Pastor, como é que eu consigo, como é que um humano, como é que um ser humano consegue limitar o soberano, o todo-poderoso? Quando eu não creio na obra completa. Quando eu fico aquém dessa obra, quando de repente eu vivo me acostumando com aquilo que não faz parte da minha vida. Se você tem uma doença, né? Se você tem uma enfermidade, uma dor, pastor, essa é uma dor crônica, e você se acostuma com essa dor crônica, mas para Jesus Cristo essa dor já foi cravada no corpo dele. Então, se eu me acostumo com essa dor, eu fico aquém, eu estou limitando Deus na minha vida. É assim que o homem, é assim que o ser humano, é assim que filhos acabam limitando a ação do próprio Pai, do próprio Espírito na vida dele. Então, essa atitude, ela impõe limitações nas nossas vidas, e nós precisamos cada vez mais prestar atenção, né, naquilo que Cristo, Ele fez por cada um de nós. Uma obra completa. Não fique aquém. Não venha numa celebração, não fique da semana, do teu dia a dia, aquém do que Cristo Ele já fez por você. Viva uma vida feliz, viva uma vida maravilhosa, viva uma vida extraordinária, porque é essa vida que Cristo conquistou para nós. Amém? É essa vida que Ele conquistou. Veja agora, dando continuidade, Romanos 5, versículo 5, que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, tivemos uma pequena introdução. Agora, Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui assim, quantas vezes a gente ouve essa palavra esperança, e nós não sabemos o significado dessa palavra. Muitos interpretam ela da forma que ele está vivendo, daquilo que ele está ouvindo, mas eu preciso ver o que a palavra diz em relação à esperança. Veja que a esperança, ela não decepciona, não decepciona. Talvez quantas pessoas já te decepcionaram na vida, talvez estejam até decepcionando, mas tem algo que jamais ele vai decepcionar na sua vida, pastor, a esperança. A esperança da obra que Cristo realizou nas nossas vidas não decepciona, porque Deus Ele derramou, veja, uma obra já realizada, Ele derramou do seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito Santo. Então, esperança, o que significa essa esperança que o apóstolo Paulo está falando aqui? A palavra no original é elpis, que significa uma expectativa do bem, regozijo e expectativa confiante da eterna salvação. Veja, se você vai lá no original do grego, você vai ver bem claro o que significa esperança. Então, quando você falar sobre esperança, quando você ouvir sobre esperança, você tem que ligar, ou seja, uma expectativa do bem. Expectativa do bem. É isso que ele está dizendo, é um regozijo e uma expectativa confiante, o quê? Da eterna salvação. E isso é esperança. Uma expectativa confiante da eterna salvação. Não é de uma salvação passageira, não é de algo que começou e vai terminar, não, começou e vai para a eternidade. Então, nós entendemos que muitas vezes, muitos cristãos falam de uma esperança que não tem nada a ver com o seu verdadeiro significado. Não tem nada a ver. Só serve para o lixo, só serve para jogar no lixo. Essa esperança que muitos, da boca de muitos sai, só serve para o lixo, ou seja, não sabe o verdadeiro significado. A gente usa essa palavra esperança dessa forma, quem sabe um dia, pastor, talvez, se for da vontade de Deus, se as coisas melhorarem, se o governo mudar, se eu arrumar um outro emprego, então assim, uma esperança muito vaga, uma esperança que não existe.
quando se fala de uma expectativa certa, né? Então, muitos dizem, pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho, eu não mereço, eu acho que Deus ele não tem tanto para a minha vida, eu não me considero tão bom assim, eu não me considero uma pessoa que Deus possa me amar. E essa esperança é uma mentira, ou seja, que muitos infelizmente acabam liberando da sua boca. Não tem nada a ver com a verdadeira. Então não é isso que a palavra de Deus diz. João 19, versículo 30, o quarto ponto, no grito contém o que eu preciso. No grito. Que grito é esse, pastor? Nós já vamos conhecer. No grito contém o que eu preciso. João 19, versículo de número 30. Tendo-o provado, Jesus disse. Isso aqui ele está falando, então você pode ler o contexto, antes dele curvar a cabeça ali na cruz, quando ele estava sendo crucificado, estava sendo morto, levando os nossos pecados, as nossas dores e enfermidades. Então diz, tendo provado, Jesus diz, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Com isso, diga junto, está consumado. Com mais convicção, está consumado. Está consumado. Está consumado. O que Jesus ele quis dizer foi que está completamente terminado. Gravem isso. Completamente terminado. Não há nada que se possa acrescentar. Quando ele fala está consumado, ele quer dizer terminou. Não há nada que possa ser acrescentado. Não existe nada que eu possa acrescentar. No original grego, está consumado não é uma frase. Quando você lê está consumado no original, é apenas uma palavra. Não é uma frase, é somente uma palavra. Está consumado, uma palavra. Então, na antiguidade, quero ler alguns exemplos para você, porque para nós não é algo que costumeiro, não é algo dos nossos dias, no nosso dia a dia, mas naqueles dias, quando Jesus Cristo ele falou está consumado, as pessoas que estavam lá, elas entenderam, ou pelo menos deveriam entender. Então, durante uma batalha, durante uma guerra, o general, ele ficava no pé de um alto monte. Sempre naquelas batalhas de antigamente, ele ficava no pé de um alto monte, numa colina, de onde ele podia ver todo o conflito que estava acontecendo. Um homem no alto da colina, o general, e ele via toda a batalha, tudo o que estava acontecendo, ele olhava do alto. E embaixo, se você lembra, naquelas épocas não tinha força aérea, não tinha os jatos, não tinha tanques, não tinha o material bélico, o armamento bélico que temos no nosso dia a dia, mas estava lá o soldado, ou seja, lá, o guerreiro estava lá lutando contra o inimigo com uma espada, com aquelas lanças, ele estava lá lutando corpo a corpo. Essa era a batalha daqueles dias, não são as batalhas que nós somos acostumados a ver, ou pelo menos vemos em filmes, no caso. Então, elas travadas corpo a corpo, E os soldados, preste atenção, os soldados, eles não conseguiam ver quando a batalha acabava. Eles estavam lá lutando, porque eles estavam no corpo a corpo, eles não sabiam quando a batalha ela terminava. Mas os soldados não viam só quando procuravam, se preocupavam em matar o inimigo mais próximo. Mas o general que ficava no alto da colina, ele via claramente quando o inimigo era derrotado. Ele via quando o inimigo era derrotado ou batia em retirada. E quando ele constatava a vitória, ele gritava, está consumado! Aí os soldados entendiam, acabou a batalha. Ele gritava lá do alto, está consumado! Aí o soldado, glória a Deus, vencemos mais uma batalha, estou vivo. Então era a forma dele saber que a batalha terminou, que o inimigo foi bater em retirada. Um outro exemplo sobre estar consumado era usado quando alguém fazia uma compra, uma negociação, como nos nossos dias, e de repente aquele camarada comprava lá uma certa quantia de alimentos, alguma coisa, e ele tinha então uma dívida a ser paga. Ele tinha uma grande dívida a pagar, e o último pagamento era feito, como nos nossos dias, eu creio que em muitos lugares também, o comerciante pegava uma nota promissória e escrevia em cima
da nota bem claro, assim, quando o camarada pagava o último valor que ele devia, ele escrevia naquela nota promissória: está consumados. Está consumado, a dívida foi paga. Então, sempre se alguém quisesse falar daquela dívida, ele apresentava a nota promissória. E a nota era escrita pelo proprietário, ou seja, aquele que fez a negociação. Estava lá bem claro: está consumados. E um último exemplo que eu quero usar também, né, era uma forma em relação aos prisioneiros, pessoas que eram presas, né? Não que nem nos nossos dias, hoje é um pouco diferente, mas naqueles dias, uma pessoa quando era presa, depois que ele era lançado na prisão, então na cela dele, lá na cela dele estava lá o relatório sobre o nome dele, enfim, todos os crimes que ele cometeu estavam ali naquela folha, estava lá junto à porta da cela desse prisioneiro. E quando ele cumpria toda a sentença, né, tinha que comparecer novamente diante do juiz, então o juiz escrevia bem claro naquela ficha: está consumados. Está consumado. Quando aquele prisioneiro acabava de cumprir o seu tempo de prisão, ele aparecia diante do juiz e o juiz pegava aquela ficha e escrevia em letras bem claras ali: está consumado. Então, onde ele passasse, quando ele saísse daquele juiz, daquele tribunal, por onde ele fosse, se alguém encontrasse ele, quisesse acusar ele de algum crime, ele apresentava aquela ficha: está consumado, ou seja, eu paguei o que eu tinha que pagar. Amém? Então ele estava livre. E é muito importante, é crucial que a gente possa compreender a estrutura gramatical dessa declaração, que é muito importante para nós. Quando a gente lê está consumado, veja, por que eu insisto, a gente coloca e o que o Espírito me leva a falar mais e mais profundamente sobre essa questão aqui, assim, que a palavra está consumado está na voz passiva. Está na voz passiva, indicando que o sujeito, neste caso aqui, assim, oculto ou subtendido, recebeu uma ação expressa pelo verbo. Então, olhando de uma forma que Jesus Cristo, ele foi o agente da passiva. Ele foi o agente, consumando toda a ação. Jesus consumou toda a ação em favor da minha vida, em favor da sua vida. Amém? Ele sofreu o castigo e não fez nada para se defender. E você sabe, né, que ele mesmo, quando ele estava ali, antes ali de ser preso e tudo mais, quando pegaram ele deixou bem claro: eu tenho legiões de anjos que estão a meu favor. Eu poderia simplesmente, em outras palavras, fazer isso, eles iriam vir e me defender. Veja que ele vai para a cruz, ele sofre todo aquele castigo que era nosso, sem abrir a boca, com todas as condições para se livrar. Ele poderia se livrar de tudo aquilo que ele estava passando ali, mas ele não aciona nada a favor dele por causa da minha vida e da sua vida. Se ele tivesse acionado a libertação dos anjos, todos nós estaríamos condenados ao inferno. E ele tendo tudo à disposição dele, ele não aciona nada, por causa da minha vida e da sua vida. Por amor, como nós cantamos essa última música, por amor à minha vida, à sua vida. Ele não usou daquilo que ele poderia, simplesmente por causa da minha vida e da sua vida. E o verbo consumar está no particípio, que indica uma ação finalizada e assume a função do adjetivo. Então isso significa que tudo que Jesus precisava fazer foi inteiramente realizado. Tudo que Cristo precisou fazer, ouça, tudo que ele precisou fazer foi inteiramente realizado, completo, não pode ser desfeito ou alterado, é irrevogável, não tem como mudar, não existe. Pastor, mas mesmo no século XXI, mesmo com tanta tecnologia, o avanço da ciência, e de repente pode surgir alguma coisa nova, nada pode revogar aquilo que Cristo fez por nós, nada pode mudar. As pessoas querem mudar, mas Jesus, o que ele fez, está feito, não tem como alterar. Isso quer dizer o que para a minha vida hoje, pastor? Isso quer dizer que enquanto nós existirmos, sempre nós vamos desfrutar do resultado dessa palavra poderosa. Enquanto nós existirmos, enquanto você existir,
sejam lá se é mais 50 anos, 60 anos, não sei quanto tempo eu existir, eu sempre terei direito de desfrutar desta obra consumada. Sempre, sempre. Independente da situação que a gente possa estar passando, mas dessa obra poderosa eu sempre vou poder desfrutar. Sempre, sempre, ouça meu amado, minha amada, sempre que simplesmente nos apropriamos dessa obra perfeita pela fé. Sempre. É isso que ele está dizendo aqui assim bem claro. E talvez, talvez eu creio que o maior benefício dessa obra consumada é que Jesus disse que o preço pelo pecado foi totalmente pago. O preço pelo pecado foi totalmente pago. E isso é um fato consumado que ninguém pode mudar. Ninguém. Ninguém pode mudar, nem nós mesmos. Nem eu, nem você podemos mudar esse fato que está consumado. Então a batalha acabou, a vitória já foi conquistada e nós agora podemos entrar no descanso de Deus com a nossa dívida totalmente paga. Você consegue, quando eu estava terminando essa parte, Deus me lembrou nesses dias que a gente está vivendo. Aqui não, graças a Deus sempre tem profetizado que aqui no nosso meio não, mas se tem uma coisa que talvez tira o sono das pessoas, que leva as pessoas ao suicídio, que leva as pessoas a dar cabo da vida delas, em muitas situações são dívidas. Uma dívida. As pessoas têm uma dívida e elas olham para aquele montante daquela dívida, elas olham com seus olhos naturais, e por elas olharem dessa forma natural, porque muitas dessas pessoas não têm o sobrenatural na vida delas, e elas olham daquela forma natural e elas não veem uma solução, elas não veem uma resposta para sair daquela dívida. E nesses dias que a gente tem vivido, assim, quantas pessoas que estão vivendo, ou seja, e por ter uma dívida, aquela dívida tira o descanso da pessoa. A pessoa não consegue descansar, a pessoa não consegue desligar, ela vai deitar, mas não consegue dormir, ela deita, mas a mente dela fica lá pensando como fazer, o que fazer, de que forma acertar essa situação, ou seja, acaba tirando o descanso dessa pessoa. Dívidas, infelizmente, acabam tirando o sono, roubando o sono, o descanso de muitas pessoas. Então, quantos acabam tirando a sua própria vida? Agora, nós tínhamos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável, ou seja, não tínhamos como pagar essa dívida. E Deus, Ele tendo conhecimento disso, por Ele ser onisciente, por Ele conhecer tudo, por Ele ser de eternidade a eternidade, Ele conhecendo toda a nossa vida, sabendo que nós jamais conseguiríamos pagar a dívida que nós tínhamos com Ele, Ele faz o quê? Ele envia o nosso substituto, ou seja, aquele que iria pagar a dívida para sempre. Foi o que Ele fez. Ele envia Jesus Cristo para realizar tal obra que desse direito de eu ter a minha dívida impagável, humanamente falando, sendo paga para sempre. Paga para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? Paga para sempre. E se não bastasse pagar toda a nossa dívida, imagina, você que deve 100 mil reais, um exemplo. É uma dívida para mim, eu ia ter que ralar bastante, talvez, não sei se eu ia conseguir pagar. Talvez vendendo a casa, vendendo o carro, a gente conseguiria. Mas se eu não tivesse esses recursos, 100 mil reais para muitas pessoas é muito dinheiro. Agora, imagina que alguém chega e paga esses 100 mil reais, pagou, a dívida foi paga. Só que aí você já ia ficar feliz da vida, sim ou não? Ia ficar ou não? Muitos não, Mas eu ia ficar muito feliz. Pagou a dívida, além de pagar os 100 mil reais, ele pega e bota um crédito na minha conta agora. Crédito, todo mundo sabe, pastor, Vira e mexe, a mulher diz, bota lá mais 20 de crédito no meu celular, daí fica feliz, mais 20, mais 20 chegando lá. Então, crédito, sempre quando a gente fala, tem crédito, tem algo disponível para mim. Agora imagina você receber um crédito, ter uma dívida impagável, paga. E você receber um crédito que quanto mais você usa, não termina, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Você usa o crédito e tem mais, usa e tem mais, usa e tem mais. Então veja, dívida impagável, Deus pagou a dívida e coloca crédito na nossa conta.
É isso que Ele fez por cada um de nós. E a gente anda muitas vezes como um pé rapado, né? Aquele camarada com os bolsos furados que não tem nada, andando desse jeito. Sendo que na conta desse camarada tem um crédito que não termina. Pastor, eu não tenho dinheiro. Pastor, eu não posso por retiro porque eu não tenho dinheiro. Pastor, eu não posso nem me pagar porque eu não tenho dinheiro. Pastor, meu irmão, minha irmã, foi depositado na tua conta um crédito que não termina. Não termina. Quanto mais você usa, mais tem crédito. Foi isso que Jesus ele fez. Ele pagou a dívida e colocou crédito na nossa conta. É dessa forma que eu tenho que viver. Então, se eu entender essa verdade, eu verdadeiramente entro num descanso permanente. Eu descanso de uma forma permanente. É isso. A dívida tira o descanso. Quando eu entendo que a dívida foi paga e colocado o crédito na minha conta, eu entro num descanso e esse descanso é permanente. É isso que Jesus Cristo ele fez por cada um de nós. Então, se essas palavras forem verdadeiras e realmente estiver consumado, então esse fato precisa afetar todas as áreas da minha vida. Todas as áreas, se eu entendo, pastor, eu creio na obra consumada, eu creio que isso é um fato, não tem como mudar, então quando eu declaro está consumado, quando eu creio está consumado, essa área tem que afetar todas as áreas da minha vida. Afeta a minha área de oração, afeta as minhas finanças, afeta o meu físico, afeta o meu emocional, afeta a forma de eu interagir com as pessoas e tantas outras áreas na nossa vida. Quando eu entendo isso, eu entendo que afetou todas as áreas da minha vida. Tudo que diz respeito ao Roberto foi afetado quando eu entendo está consumado. Se você entender isso, vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, se elas forem verdadeiras, também significa que eu não posso acrescentar nada à perfeita obra da cruz, que parte alguma da nossa salvação depende de mim, depende de nós, exceto que eu devo obtê-la pela fé. Quando eu entendo isso, está consumado, eu tenho que entender, ou seja, que eu não posso acrescentar nada à obra da cruz. Não posso acrescentar nada que diz respeito à salvação, porque tudo depende dele e não de mim. Quando eu quero acrescentar alguma coisa, eu estou invalidando o que Cristo fez por mim na cruz. Sempre que eu quero acrescentar alguma coisa, simplesmente pode ser do tamanho que for, se eu quero acrescentar algo em relação à minha salvação, eu anulo o que Cristo fez por mim. É bem simples e é bem sério também, né? Então, você sabe por que Jesus Cristo, ele desceu? Por que ele teve que descer? Porque ninguém de nós conseguia subir. Simples, muito simples. Por que Cristo teve que descer, pastor? Porque nenhum homem conseguiria subir. Se ele não descesse, nenhum de nós teria acesso a Deus. Ninguém. Então, por isso ele teve que descer. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Então, a obra da cruz realmente ela está consumada. E quando Jesus ele bradou, está consumado. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Quando ele gritou lá na cruz, está consumado, o véu do templo foi rasgado. E o véu do templo não era uma cortina podre, não era uma cortina fajuta, não. Era um véu com uma espessura que não tinha como humanamente se rasgar. Humanamente não existia nenhuma forma de ser rasgado. Então, quando ele brada na cruz, está consumado, o véu do templo ele foi rasgado. E desde aquele dia, meus irmãos, ouçam isso, desde o dia que Cristo gritou naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, que ele gritou na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou. E desde aquele dia que se rasgou, os céus se abriram sobre nós. Desde aquele dia. Desde aquele dia. E o véu se rasgou e os céus eles permanecem abertos. Eles não só se abriram, mas eles permanecem abertos. Veja que isso aconteceu, então não abriu por um tempo e depois se fechou. Os céus foram abertos, permanecem abertos. Então o véu que separava o santo dos santos do lugar santo, ele foi rasgado de cima para baixo.
Você sabe também por que foi de cima para baixo, não de baixo para cima? Porque geralmente se você vai rasgar uma cortina, você vai pegar de baixo para cima. Mas foi rasgado de cima para baixo porque foi o próprio Deus que rasgou. Foi uma obra que partiu dele em favor do homem. E o que ele faz, ninguém pode mudar. Então ele rasga de cima para baixo porque foi uma ação totalmente de Deus em prol da nossa vida. Totalmente, meus irmãos, aqui para nós, a gente não, pastor, isso não significa muito mais para eles naqueles dias. Imagina que você tinha aqui o Santo dos Santos, ou seja, o véu, aqui estava a arca, que era o lugar o sacerdote podia chegar, mas o povo nunca tinha acesso. Nunca tinha acesso, nunca. Aquele povo todo morreu sem nunca ter acesso no Santo dos Santos, sem ter acesso no lugar onde a arca estava representando a presença de Deus. E nós hoje, ou seja, a obra foi feita toda em prol da nossa vida e nós temos hoje um livre acesso para chegar e desfrutar da presença, desfrutar do Espírito, da obra perfeita de Cristo em relação à nossa vida. Então, o Deus, ele partiu, ou seja, rasgou o véu, mostrando que de agora aquilo que separava o homem de Deus não separa mais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aquilo que separava o homem de Deus não separa mais. Não separa mais. É isso que ele deixa bem claro, que não separa mais. Então todos nós, todo filho de Deus, toda filha de Deus tem um acesso totalmente livre, permanente ao céu na presença de Deus. Todos nós que somos filhos temos um acesso livre. Pastor, como eu gostaria de chegar no ônibus amanhã e ter aquela catraca livre, pastor. Pois é, mas aquela catraca livre vai te levar só para um destino. Eu tenho um acesso livre, uma catraca livre para a eternidade, para sempre. Essa catraca não é só para deslocar de um lugar para o outro, mas acesso na presença, ou seja, acesso ao céu, acesso a tudo que nos dá direitos, que nós temos direito, um acesso livre para sempre. Então, todo cristão vive sob um céu aberto, quer creia ou não. Quer creia ou não. Naqueles dias, quando o povo falhava, quando o povo pecava, enfim, dizia, o céu é de bronze, o céu está fechado, não tem bênção, não tem manifestação de Deus, mas a partir de Cristo, a partir da obra que Deus realizou por nós, Ele abriu o céu. Foi Ele que abriu o céu, ou seja, Ele abriu e ninguém mais pode fechar. Ele abriu e não pode se fechar, pastor, mas se eu falhar, pastor, eu não estou fechando, não, mesmo que você fale, vai estar aberto, porque foi Ele que abriu. É Ele que abriu os céus sobre as nossas vidas, quer você creia ou quer você não creia, mas é um fato. Então é um fato, uma verdade definitiva e absoluta, mas se eu não creio por causa da realidade da minha própria experiência, é outra história. Pastor, eu não creio que o céu está aberto sobre a minha vida, eu prefiro olhar para cima e ver um teto de bronze. Aí é problema seu. É problema seu. Mas que ele está aberto sobre a sua vida, ele está. Mas se você quer deixar de usufruir, é problema seu. Você decide usufruir ou não usufruir. É um fato, uma verdade. Então, quando Jesus na cruz, ele disse, está consumado, os céus foram rasgados e permanecem abertos até então. E tudo que nós lemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na mensagem de Cristo, deve ser lido e compreendido através desse texto, inclusive os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que partir dessa ótica. Veja Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Você está aí? Estamos juntos? Efésios 2, versículo 8 em diante. Esse é um texto que é muito importante você anotar na sua Bíblia, sublinhar, meditar sobre esse texto várias vezes, mergulhar nesse texto. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, porque, pois vocês são salvos pela graça. Veja, vocês são salvos pela graça. Toda obra de Cristo em favor de nós é uma obra da graça, uma obra em favor e merecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez tudo por nós. Vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. Veja, isso não vem de vocês. Não adianta eu chegar e dizer, pastor, eu fui salvo porque eu não. Isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Isto é presente de Deus. Isso é um benefício, uma obra do próprio Deus em favor da nossa vida. Veja o versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Veja,
esse versículo 10. Quantas vezes eu tenho lido esse versículo, mas dessa vez vejo o que está escrito. Porque nós somos criação de Deus, realizada aonde? Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui assim, nós somos criação de Deus. Nós somos criação de Deus. E de onde surgiu essa criação de Deus, pastor? Está bem claro no versículo que assim, em Cristo Jesus. Foi isso que o texto ele está dizendo, vocês são, versículo 10, somos criação de Deus, realizada onde? Realizada em Cristo. Uma obra, nós nos tornamos criação de Deus na obra de Cristo, numa obra está consumada, numa obra completa. Então ele está dizendo bem claro que assim, que a partir de Cristo, ouça, a partir de Cristo Jesus surgiu um novo homem, uma nova mulher. De onde surgiu esse novo homem, essa nova mulher, pastor? Por ele fazer parte de uma outra religião? Não. Ele pode passar por centenas de religiões, ele vai continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher, talvez pior do que ele era antes já, mas não melhor, no caso. A única nova criação, o único lugar que um homem se torna novo, uma mulher se torna nova, é a partir de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, a partir de Cristo, Paulo está deixando bem claro, nós surgimos como um novo homem, uma nova mulher. Quer dizer o quê? Que a partir do grito, está consumado, tudo mudou na nossa vida. Tudo mudou. Tudo mudou. A partir de Cristo ressuscitado. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E a palavra novo aqui significa novidade, quer dizer, sem precedente, jamais visto. Sem precedente. Como é que você mudou assim? Eu não te conhecia dessa forma. Lógico, não tem como me conhecer dessa forma, eu sou novo. Como assim? Não tem precedente. Jamais foi visto. Jamais em algum lugar não foi copiado, como a gente vive num tempo de copiar as coisas, mas lá não. Quando você se torna um novo homem, uma nova mulher, é uma novidade sem precedentes. Jamais foi visto, jamais. É isso que ele está dizendo. Então quer dizer que quem está tão unido a Cristo, nós podemos dizer que nós estamos tão unidos a Cristo, que nós podemos dizer que nunca se viram seres humanos como nós. É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo aqui assim. Então a questão é que infelizmente muitos cristãos não creem nessa verdade e por isso não experimentam. Não, pastor, eu não consigo me ver como um novo homem, uma nova mulher. Eu me vejo como era lá há 20 anos atrás. Infelizmente você ainda tem dificuldade de ver a obra que Cristo fez na sua vida. Infelizmente. Infelizmente, você não consegue se enxergar como Cristo, Ele te vê. A vida cristã, ela não funciona dessa forma. Nós jamais devemos dizer, Deus, me mostre, então eu vou crer. A vida cristã não funciona assim, pastor, eu preciso ver, eu estou dizendo para Deus, eu estou orando para Deus para Ele me mostrar, para que daí eu possa crer. Deus não faz assim. Deus não age dessa forma. Deus não se move dessa forma. Nós jamais devemos dizer, então não, Deus, pois que Deus Ele estabeleceu a forma de eu me relacionar com Ele. Foi Ele que estabeleceu a forma como nós nos relacionamos com Ele e desfrutamos das suas bênçãos. Não é como eu quero, é como Deus Ele estabeleceu. É dessa forma, muito simples. Veja João 11, versículo 25 até o 27, que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele está falando para Marta, e ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. Veja o que Pedro falou lá, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 39 e 40. E aí está falando de um contexto onde Lázaro tinha morrido. Jesus chega lá e diz, tirem a pedra, disse ele. Veja Marta dizendo novamente, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal,
pois já faz 4 dias. Aí Jesus falou para ela ali assim, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Veja o que é, e Jesus fala para Marta, e Marta diz, não, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo, chega diante da tumba, ou seja, da gruta que Lázaro tinha sido colocado, e diz, tira a pedra. Aí ela diz, aquela que disse, eu creio que tu és o Filho de Deus, ela já questionou, mas Jesus, mas já cheira mal, Jesus, o que dá para fazer com o morto que já está em estado já de decomposição? E ele diz, eu não falei para você que se você crer, veja, quem estabeleceu a forma de eu ver o milagre? Ele diz, se eu falei, se você crer, você vai ver. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, muitos querem inverter a ordem, então esperam receber algo, e não funciona assim, jamais vai funcionar dessa forma. Primeiro ver para depois crer. Não funciona. Pastor, já tentei centenas de vezes, não é que o senhor tem razão? Não, não é que eu tenho razão, é que a palavra de Deus deixa bem claro isso. Não funciona, não funciona. Eu creio, ouça, eu creio, eu usufruo. Eu não creio, eu não usufruo. E tem mais, preste atenção, que eu vou te falar, meu amado, minha amada, você não crê, não usufrui, mas não quer dizer que você não recebeu. Você tem, mas você não crê. Não crê, não usufrui, mas você tem. Está disponível, já foi disponibilizado para você. Então você tem, mas você não usufrui. Por quê, pastor? Porque eu não creio. E Deus não pode mudar a forma de Ele estar agindo. Recebeu, mas porque quer ver primeiro, não experimenta aquilo que foi dado. E foi dado gratuitamente. Voltando a Efésios 2,8, diz, porque vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Veja que, meu amado, minha amada, veja que se eu acrescentar alguma coisa à salvação, seja jejum, seja oração, seja dízimo, seja oferta, seja campanha, seja subir, descer o monte, boas ações, não seria mais pela graça. Jamais, não seria mais pela graça. E eu poderia então me orgulhar de ter feito alguma coisa para ser salvo. Veja que ele diz que não é por causa das suas obras, porque se fosse por causa de uma obra minha, eu teria como me gloriar. Posso dizer, não, graças a mim, graças ao meu estudo, graças ao meu dinheiro, graças à minha formação familiar, graças à minha, enfim, né? E aí você bater no peito e dizer, graças a quem? A mim. Não graças a Deus. Por isso ele diz, não é por obra alguma, para que ninguém se glorie. Então, qualquer coisa que eu queira acrescentar à salvação, não é mais por graça, mas é por uma obra. E a graça é um presente merecido e não há o que eu possa acrescentar a ela. Caso contrário, deixa de ser graça. Pastor, onde é que está escrito isso? Romanos 11,6. Romanos 11,6. E se é pela graça a salvação, já não é pelas obras. Se fosse por alguma obra que pudesse realizar, a graça já não seria graça. Veja aí. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, eu não teria, se fosse, a graça já não seria graça. Qualquer coisa que a gente queira acrescentar, deixa de ser o que ela é. Então, Deus jamais vai se relacionar conosco baseado no nosso passado. Veja quantas pessoas têm dificuldade de ter um relacionamento com o Pai por causa do seu passado. E o Pai mesmo deixa bem claro, eis que tudo se faz novo. Então o nosso Pai, Ele não se relaciona conosco baseado no nosso passado, no nosso DNA natural, na religião, nas boas obras ou nos erros. Não é dessa forma que o Pai se relaciona com a gente. E por nós sermos uma nova criação em Cristo, isto é somente pela fé, a partir de Cristo, Deus se compromete a se relacionar somente dessa forma, por causa de Cristo. A única forma que Deus se relaciona comigo e com você, conosco, a única forma, pastor, tem mais? Não, era a única, não existe outra forma. A única forma do Deus Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai, se relacionar conosco, é através de Cristo. Só tem essa, não existe duas possibilidades. Pastor, mas se eu fizer isso, aquilo e aquilo, não. Só tem uma forma.
para que as pessoas não compliquem, né? Para que as pessoas não fiquem perdidas. Pessoal, só tem uma forma, qual? Mediante Cristo. Mediante a obra de Cristo. Somente pela fé. Logo, eu não posso me apresentar diante de Deus em mais nada. Mais nada. Mais nada. Por causa da obra completa, de estar consumado. Quando eu entendo dessa forma, Ele, Deus, olha para mim e vê Cristo. Quando eu entendo isso, ouça, quando nós entendermos isso, Deus olha para nós e Ele vê uma única coisa em nós. E com isso eu quero estar terminando, convidando você a se colocar de pé, por gentileza. Por causa de Cristo, por causa da obra completa, quando Deus, Ele olha para mim, Ele está olhando para cada um de nós agora nesse momento, mesmo que você não esteja prestando atenção, mas Ele está olhando para você. E é muito importante, a nossa vida ela muda dessa forma, quando eu vejo dessa forma aqui assim. Quando Deus Ele está olhando para nós, e Ele está constantemente olhando para a minha vida e para a sua vida, Ele vê uma obra na nossa vida. Ele vê Cristo. Ele vê a obra de Cristo. Agora, pastor, se Ele vê Cristo em mim, Cristo é puro? Sim ou não? Ele é santo? Tem pecados? Perfeitos? Tem doença? Então, quando Ele olha para mim, Ele vê isso na minha vida. Ele vê Cristo. Ele vê essa obra completa. Ele vê essa obra perfeita. Deus, quando Ele olha para você, meu amado, minha amada, quando Ele está olhando para cada um de nós, ouça isso, é muito importante. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele olha e nos vê merecedores. Merecedor do quê, pastor? Merecedor de cura. Por isso, se você estiver doente, Deus Ele te vê merecedor. De quê, pastor? De saúde. Ele te vê merecedor de ter as suas finanças supridas. Ele te vê merecedor de provisão, de proteção, de todas as bênçãos espirituais. Pastor, mas eu não vejo assim, porque você não vê Cristo em você. Porque o que o Pai Ele olha para nós, Ele vê Cristo. E quando Ele vê Cristo, Ele nos vê uma obra completa, Ele nos vê, esse meu filho, ele está sofrendo, ele é merecedor de saúde. Ele está tendo uma falta, mas ele é merecedor de provisão. Ele está tendo uma falta no seu casamento, mas ele tem provisão para o seu casamento, ele tem provisão para a sua empresa, ele tem provisão para o seu físico, ele tem provisão nos seus negócios, ele tem tudo. Por quê? Porque Deus vê isso tudo em Cristo. E essa obra na minha vida me dá direito a usufruir tudo isso que Cristo conquistou por nós. Agora, se eu não vejo disso, eu fico sofrendo as consequências, fico sofrendo por aquilo que não preciso sofrer. Então, viver pela fé, verdadeiramente na palavra de Deus, não na minha fé, é o que a gente precisa para experimentar plenamente a obra consumada na cruz. Pastor, eu creio. Deus não está aí com o teu crer, Ele está aí se você crê na palavra dEle. Ele está aí se você crê na palavra dEle. Você sabe que falando da última praga, quando Deus tira o povo do Egito, você conhece toda a história, e na última noite que o povo de Israel está lá no Egito, e seria uma noite de trevas. A praga anterior era trevas, e na outro dia a praga seria a morte dos primogênitos, morte, juízo, condenação. A única forma de uma casa não sofrer morte naquela noite tinha uma condição. Só tinha uma condição para que não houvesse morte naquela casa. E a condição era, quando o anjo passasse a meia-noite, ele ia prestar atenção só em uma questão naquela casa. Ele ia prestar atenção nos umbrais das portas. E o que tinha naqueles umbrais, pastor? Ele ia prestar atenção, tem sangue? Tem.
então tem vida. Tem sangue, tem vida. Não tem sangue, tem morte. Não tem sangue, tem condenação, tem juízo. Umbrais, falando já da cruz, mostrando para a cruz. E você sabe por que o sangue tinha que ser passado para o lado de fora dos umbrais, não para o lado de dentro dos umbrais? Por que o sangue podia somente por fora, não por dentro? Porque eu tinha que crer na obra, na palavra que foi dita, não naquilo que eu entendo. Deus ia prestar atenção somente em quem creu na palavra dele. Ah, pastor, eu não penso dessa forma, eu não vejo dessa forma, por isso tem morte, tem condenação. O sangue tinha que estar por fora, para que a pessoa, ele passou por fora porque ele creu na palavra de Deus. Por isso não é fé na minha fé, mas é fé na palavra de Deus. O que ele disse que faria, ele fará, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Papai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor nos dá direito, Senhor, então, a uma obra consumada. Papai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque essa obra, ela nos alcançou. O tetelestai, está consumado, papai. Pai, mudou a nossa vida, Senhor, mudou, tem mudado a cada dia, tem mudado a cada instante, tem mudado, Pai, em todos os momentos, ó Pai, quando nós vemos uma obra que foi executada, uma obra que não há o que acrescentar mais, papai, totalmente em favor das nossas vidas. E por isso, Pai, nesse exato momento, Pai, aqueles que nos assistem, papai, aqueles que estão sofrendo com alguma dor física, emocional, se algum ente querido nos hospitais, se alguma falta na área financeira, papai, conjugal, material, Senhor, algum bem lhe falta, Senhor, Pai, nós declaramos que essa obra que nos alcançou também esteja sendo manifestada nessa vida agora, papai, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, como os céus estão abertos sobre a nossa vida, papai, e estão sempre abertos, ó Pai, assim eu declaro sobre a vida deste amado, dessa amada que está nos assistindo também, possam ter essa experiência de ter os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que diz respeito à vida desses. Pai, em nome de Jesus, aquele que está doente, eu declaro saúde plena agora, papai, saúde plena agora, Senhor. Em todas as áreas da sua vida, ela seja impactada por causa da manifestação do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos irmãos e irmãs que não podem estar junto conosco, ó Pai, que o Senhor surpreenda-os, papai, com uma semana extraordinária. Cada um de nós aqui presentes sejamos surpreendidos, ó Pai, com uma semana extraordinária. Pai, entendendo que quando o Senhor olha para nós, o Senhor olha para uma obra completa. Uma obra que não falta nada, Senhor. Pai, que a cada um de nós possamos nos ver como o Senhor nos vê, em Cristo Jesus. Em Cristo tem provisão, em Cristo tem saúde, em Cristo, ó papai, tem, Pai, a solução para os nossos problemas, tem solução para as nossas faltas, ó Pai, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, papai, muito obrigado. Uma vez mais nós te exaltamos, uma vez mais nós glorificamos, porque no grito, está consumado, tem tudo o que nós precisamos. Amém, amém e amém, Jesus. Receba nosso louvor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar, celebrar o Senhor com mais uma canção.
permaneçam abençoados, abençoadas. Se alguém necessita de alguma oração, também estamos à disposição para orar por você. Tudo pago foi, nada devo mais, sim me salvou, aleluia.